Boa noite a todos, todas e todes. Bem-vindos a essa live que a ICM Cabedelo está fazendo hoje. O tema de hoje justamente é diversidade religiosa em resistência. Conosco está hoje o IAO Tiago Rodrigues, né, do Fórum de Diversidade Religiosa da Seccional de Campina Grande, e também o Saulo Gimenez, que é o coordenador do Fórum da Diversidade Religiosa da Paraíba. Infelizmente, o nosso outro convidado não pôde estar presente hoje, que seria o Dr. Franklin, da Colire, presidente da Colire, por motivos pessoais. Mas, sem mais delongas, eu vou deixar para que cada um de vocês faça suas apresentações. Vou começar por Tiago, né, já que ele está já em Campina Grande. Meu querido, fica à vontade para se apresentar. Bom, gente, boa noite a todos, né? Desejo meu colo fé, que é restauração da nação, e como eu marco também, são as boas-vindas de Angola, sou da nação Alaqueiro, estudo dessas nações. Me chamo Tiago, sou Iaú do Ilê Axé Naval da Igor, que é um terreiro aqui da cidade de Campina Grande, sou filho de pai Antunes, e sou coordenador da seccional do Fórum Universidade Religiosa aqui em Campina Grande. Além disso, eu sou professor de filosofia, eu sou mídia ativista, eu sou poeta, sou escritor. Então, é um prazer conversar com vocês hoje. Espero que o debate possa ser produtivo para todos nós. Saulo, por favor. Boa noite a todos e todas. Eu acho que muita gente já me conhece, né, Mailton? A gente não pode começar sem dizer o Marrastei, o Mauricinho carreirista que está em mim, habita e saúdo o que está em você. E começando assim essa apresentação meio irônica, né, que daqui a pouco a gente também vai conversar sobre esse tipo de interação. Né? Quando a gente fala de militância, a gente tem que também falar dos prós e das coisas boas. Saulo Gimenez, filósofo, professor de ensino religioso, cientista das religiões, sacerdote, né, membro da Colire também, né, na falta do Franklin aqui, eu vou acabar fazendo a dupla representação, né, e militante em liberdade e diversidade religiosa aqui no estado da Paraíba, ao longo de mais de 10 anos. Né? O fórum tem 7, mas eu já militava, né, com outras bandeiras, né, Mailton? Você já me conhece de outras bandeiras também, já há algum tempinho. Então, agradecer, né, a todos vocês que estão aqui assistindo a gente para falar sobre esse tema tão importante que a ICM Cabedelo está trazendo, né, que é falar sobre essas perspectivas, né, da resistência em diversidade religiosa aqui no estado. Então, sejam muito bem-vindos. Bom, a gente, em nome da ICM Cabedelo, que agradece a presença e a participação de vocês dois. Sempre é muito bom estar com você, Saulo, conhecer você, Tiago, que eu particularmente ainda não o conhecia, né? E esse nosso bate-papo sempre é bacana. Tiago, eu vou agora pedir para que você fale um pouco sobre a atuação do Fórum aí em Campina Grande, né? Como está sendo essa atuação, a militância de vocês aí? A atuação do Fórum aqui em Campina, ela já vem ocorrendo cerca de uns 2, 3 anos, mais ou menos, que a seccional ela se organizou aqui. Sou eu e mais algumas pessoas que participam aqui. Temos outras denominações ali do candomblé, né? Temos gente do catolicismo, temos gente do protestantismo aqui também, de várias denominações. Meu querido, só um instante. Teu áudio tá baixo. Tá muito baixo? Tá. Deixa eu mudar aqui, peraí. Só um minutinho. Só um minutinho. Melhorou, gente, agora? Melhorou um pouco. E agora melhorou? Pronto. Tá. Era só um ajuste do microfone aqui na plataforma. Então, o fórum aqui está crescendo, assim, está dando uma crescida, assim.
a passos de tartaruga, com muito trabalho, mas a gente está conseguindo incomodar forças estabelecidas aqui em Campina Grande. O que são essas forças estabelecidas aqui em Campina Grande? Tem algumas pessoas que usam religiões de forma política, um grupo em específico, né? Eu não gosto muito de citar nomes, mas é um grupo que deve ser citado nomes, que é a VINAC, Visão da Nova Consciência Cristã, que há um tempo ela já vem, de certa forma, provocando alguns casos, se vocês olharem o mapa da violência ligada a questões de religiosidade, vocês vão ver a VINAC como protagonista já de umas 4 edições de ataques aqui na cidade. Então, ataques a vários tipos de religiosidades. Então, não só de minorias religiosas, como, por exemplo, o candomblé, a umbanda e a jurema, como também eles já atacaram eventos dos judeus aqui em Campinas, eles já atacaram eventos Hare Krishnas. Então, é uma organização um pouco complicada. E eles realizam o encontro para a Nova Consciência Cristã. Então, conseguimos aqui, a duras penas, fazer um trabalho educacional, né? Campinas é uma cidade um pouco tradicionalista nesse sentido, e nós estamos fazendo um trabalho de educação, principalmente nas escolas. Conseguimos aqui como fórum uma grande visibilidade aqui na cidade, que foi uma lei no qual nós conseguimos colocar a lei de diversidade religiosa, a lei de... Desculpe, a lei... Deixa eu ver se eu ajeito aqui logo o microfone, gente. Desculpa aqui só um pouquinho. Pronto. Melhorou, gente? O microfone? Pronto. Agora, meu filho, está em alto e bom som. Era só problema de conexão aqui. Então, nós conseguimos aqui... E Equion! O nosso maior sucesso que nós conseguimos aqui no nosso trabalho, né, de muita luta, foi conseguir aprovar aqui em Campinas e aprovar no orçamento também, né, para esse ano, a realização da Semana de Combate à Intolerância Religiosa, no qual o Fórum, em todas as suas seccionais, ele está fazendo, mas nós com muita dificuldade, porque a VINAC, ela é uma instituição que ela não atua só religiosamente, ela atua politicamente, então ela apoia muitos políticos aí, que estão aqui, principalmente na Câmara de Vereadores. Então nós, assim, sem nenhum apoio político, mas assim, fazendo nossos contatos aqui, sendo o nosso trabalho reconhecido, nós conseguimos essa grande vitória, né? E tivemos também a premiação aqui, conseguimos depois de 146 anos, junto também com alguns trabalhos de base, com alguns vereadores, assim, pessoas de sensibilidade. Infelizmente ele não foi reeleito, que foi o vereador Nelson Maia. Nós conseguimos reconhecer o primeiro cidadão negro campinense, depois de 146 anos de história da cidade. Ou seja, mostra um pouco de como a cidade de Campina Grande ela se comporta com relação a essa questão. E não é só o fato dele ser negro, é dele ser negro e candomblessista. Então, assim, foram alguns trabalhos que já estão repercutindo aqui por Campina Grande e região, que a gente vem combatendo um pouco desse proselitismo religioso misturado com política. Eu não considero nem proselitismo religioso, porque sempre a ação política ela vem na frente, né? Então, esse é um pouco do nosso trabalho aqui. A gente está trabalhando, graças aos orixás, aos deuses, o nosso trabalho está progredindo e estamos conseguindo incomodar algumas forças, né, que já vinham fazendo um desserviço aqui na cidade com relação à diversidade religiosa, né? Aproveitando a tua fala, eu vou fazer o seguinte questionamento. Como é que vocês têm atuado frente à pauta do ensino religioso aí no município de Campina Grande? Bom, a pauta do ensino religioso,
aqui em Campina, ela tem uma questão muito complexa, que o ensino aqui, ele é um pouco não, eu posso dizer que ele é proselitista, né? Estávamos tendo um avanço na conversa com relação ao ensino religioso aqui, para que houvesse uma reforma no método de ensino, porque ele é um método que só contemplava um tipo de religiosidade, ou seja, ele não contemplava outras religiosidades, nem outras formas de cultura, né? Porque tem a lei 1643, entre outras, que tinha que ser encaixada e tinha que ser feita essa reforma. Só que, infelizmente, não andou muito, não só por causa da pandemia, mas também por conta de uma operação que caiu aqui sobre a cidade de Campina, que foi a Operação Famintos, que teve desvio de verba de merenda. Então, que envolveu, né? Isso caiu como uma bomba na Secretaria de Educação e atrapalhou um pouco o nosso trabalho. Inclusive, até essa nova legislatura, o secretário de Educação, ele estava meio como se fosse uma pessoa para ocupar o cargo até que se mudasse numa nova eleição. Porque essa Operação Famintos, ela repercutiu aí no estado inteiro e acabou não só atrapalhando na Secretaria de Educação, né? Acabou trabalhando nos projetos de diversidade religiosa, em outras secretarias, então é uma coisa que a cidade ainda está se organizando. Mas, assim, o novo secretário já acenou para uma conversa, inclusive, com algumas lideranças aqui da cidade, e nós estamos articulando aí, enquanto fórum, já com algumas lideranças envolvidas, principalmente com relação ao ensino religioso aqui na cidade, para que possa ser feita uma reforma, e não só feita uma reforma, mas ser feito um treinamento com os professores que estão no ensino religioso. Porque, assim, eu não sei como é em outras realidades, mas aqui ensino religioso ele é colocado como tapa-buraco, assim, de matéria. Não tem espaço para o professor completar a sua carga horária, vamos botar uma pessoa para dar aula de ensino religioso para ela completar a sua carga horária. Então, a pessoa faz bem o que é que ela quer e a secretaria ela faz um pouco de vista grossa com relação a isso. E nós começamos a bater em cima dessa questão. Inclusive, eu andei fazendo uns trabalhos em algumas escolas, alguns eventos, para que pudesse tensionar e pudesse fazer uma reflexão em cima dessa questão do ensino religioso, que é muito importante, né? Também para a formação humana, principalmente no ensino fundamental, né? Saulo, agora me fale de você um pouco sobre como anda a atuação a nível de Estado do Fórum, por favor. Falar do Fórum é falar de 7 anos de resistência, né, Mailton? Algumas pessoas elas tendem a acreditar, né, a determinados elementos ou determinadas pessoas o que o trabalho do Fórum faz. Só que a gente tem que deixar bem claro que desde a nossa seccional, que a Edlídia está assistindo a gente aqui, né? Ela hoje é uma das representações mais fortes que a gente tem em Cajazeiras, por exemplo. O Fórum não é só o Saulo, não é só o Tiago, não é só o Mailton, não é só o Will, né? O Fórum também é Lídia, é Tânia, é Monge Taixim, são outras expressões religiosas que dentro das suas cidades, que compõem o Fórum, né? Que, como eu falei, de Cajazeiras, a gente tem de Cajazeiras para cá, para a capital, esse trabalho maravilhoso sendo implementado. Lembrando que todas as seccionais elas têm autonomia. Por exemplo, vocês ouviram o Tiago ainda há pouco falando, e a estrutura que o Fórum tem em Campina Grande é autônoma. As expressões religiosas de Campina Grande é que trabalham, né, as bandeiras de luta. O Fórum, falar de Fórum é falar de bandeira de luta. É o diálogo interreligioso baseado no respeito. Né? A gente quer tirar a palavra tolerância, né, dos nossos dicionários, a gente quer trabalhar respeito. Né? É trabalhar também o ensino religioso baseado na laicidade do Estado, em que nós, como objetos de estudo que estão dentro da sala de aula, sejamos ouvidos. Né? Nós precisamos lembrar aos doutores da Torre de Marfim que a gente precisa, dentro de sala de aula, ser escutado também. E falar, tá, vocês estão falando de perspectivas, né, religiosas, das mais variadas, e como é que vocês estão fazendo isso? Né? Estamos fazendo o nosso papel como cidadãos. E qual é o papel maior? É a fiscalização. Né? Nós temos que fazer com que as estruturas dentro do Executivo, como a Secretaria de Educação,
seja de qual das prefeituras ou até mesmo a do Estado, entenda, é que nós, como movimento social organizado, nós, como lideranças e expressões religiosas constituídas, precisamos ser consultadas também. Nós precisamos estar ali fiscalizando, verificando como é que está sendo, se não está sendo proselitismo dentro de sala de aula. Né? Muitas das nossas reclamações ouvidas ao longo desses 7 anos foi que, por exemplo, que João Pessoa tinha problemas seríssimos de proselitismo. É muito bonito falar de um trabalho muito antigo, é muito bonito falar que a universidade ajuda na formação, blá, 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 mas a realidade que nos apresenta quanto instituições religiosas é a reclamação vinda do pai, vinda de um aluno, né? Porque a gente precisa entender que a formação não é só para o professor, é também para o gestor escolar. Ele precisa entender a profundidade que o ensino religioso tem dentro da BNCC, porque o que nós precisamos é reforçar dentro de sala de aula o padrão BNCC. A gente não pode deixar com que instituições de fora, né, fóruns alheios à realidade paraibana, elas querem enfiar na cabeça de professores aquilo que não é no nosso interesse. Né? E quando eu falo do nosso interesse, não é só das instituições religiosas, é também do contexto dos próprios professores daqui, por exemplo, do Estado, que têm autonomia, que sabem muito bem da sua realidade, que são guerreiros e guerreiras dentro de sala de aula e que fazem das tripas do coração para ensinar respeito às nossas crianças. Essa é mais uma bandeira de luta do Fórum. A outra bandeira é o combate à intolerância religiosa. Por muito tempo, pessoas que acham demais a respeito do nosso trabalho conseguem só nos sintetizar nisso. Não, o Fórum só se apresenta quando algum caso de intolerância religiosa acontece. Não. Nós temos várias bandeiras de luta. Não é à toa que hoje nós temos em vários municípios leis implementadas via as seccionais, via o movimento que a gente tem ao longo desses 7 anos. Né? A construção sólida de parcerias que realmente valem a pena, sem o viés político partidário, que é o mais importante. Porque o movimento social aqui na Paraíba, feito pelas lideranças religiosas, ela quebra um padrão que é feito por parte, e eu vou dizer essa parte, entre aspas, a má parte de alguns que se intitulam de movimento social e usam a política partidária como aquele viés toma lá da cá. Então você está falando de uma estrutura totalmente nova, que quebra um padrão, que vai com um projeto para um vereador e lá ele não pede nada em troca, a não ser que o projeto seja lido, que ele seja discutido no plenário da Câmara e que, se ele estiver de conformidade com a população, que é o mínimo que a gente acha, né, que é a funcionabilidade de uma Câmara, ele passe e o prefeito assine. A mesma coisa na Assembleia Legislativa. Então a gente quebra esse padrão da política de que eu só faço isso se você me der aquilo. Eu quero um emprego. Olhe, por favor, eu estou aqui trazendo a militância para você, mas eu quero um emprego. Infelizmente, a gente precisa rasgar. Quando a gente fala de resistência, a gente tem que falar das más práticas. Né? E a gente bate muito em cima disso aqui no estado da Paraíba. Né? A gente já está cansado do sangue dos inocentes na nossa mão. Eu não quero mais ter que deitar e ficar lembrando de casos de intolerância religiosa recentes em que nós não podemos fazer nada. O DECRAD está aí. Foi vitória nossa. Doutora Laura Bercó. A gente precisa dar os nomes dos nossos heróis e heroínas. A doutora Laura Bercó fez o projeto. A delegacia que a gente tinha planejado com a militância em liberdade e diversidade religiosa era uma delegacia específica. Na época, o governador, né, achou melhor aglutinar ela a delegacia de crimes homofóbicos e crimes raciais. E hoje nós temos o DECRAD nas mãos do Dr. Marcelo Falcone, um dos melhores delegados dessa cidade e, quiçá, do Estado. Né? A gente tem hoje a atuação junto com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, através do Centro de Referência João Balula. Nós temos hoje um reforço com Festival de Cultura Preta, que é um orgulho nosso. A gente tem o Projeto Iabás, sendo um dos parceiros que a gente tem. A ICM, não só de Cabedelo, mas a ICM Brasil. A gente tem, por exemplo, o Estado de Pernambuco com a ABEP, que é a Associação Brasileira de Estudos Psicanalíticos do Estado de Pernambuco, fazendo parceria com a gente, dando suporte para as pessoas que estão sofrendo na pandemia, né, com esse processo de estar em casa, em depressão. Então, estão fazendo atendimento. Né? Isso tudo por conta do trabalho desses guerreiros e guerreiras que compõem o Fórum. A gente tem hoje bandeiras
das mais diversas de luta, saúde mental, ensino religioso, qualidade, né, de vida. A gente está com um projeto de resgate histórico, a gente tem projeto de uma biblioteca pública, né, que é a Biblioteca Branca Dias, que está aqui aberta ao público, para que os pesquisadores, ou até mesmo a população em geral, possa conhecer um pouco sobre as expressões religiosas que compõem o Estado. Nós temos hoje o Museu da Liberdade e Diversidade Religiosa sendo produzido, né, recebendo doações, para que, quando a gente conseguir se estabilizar, tenha um local próprio para poder contar a história desses personagens que compõem a diversidade religiosa no estado da Paraíba. Então, as pessoas que ficam criticando o trabalho do fórum, eu acho que eles não conhecem a nossa profundidade, a nossa seriedade. São 7 anos de luta, 7 anos de seriedade. Aqui ninguém é Mauricinho, ou ninguém como é que chama? Carreirista, né? Ao contrário, a gente trabalha. Aqui se labuta de janeiro a dezembro. Se as pessoas só se labutam para lá fora, né, em Brasília, se pavonearem, aí eu não posso fazer nada. O meu trabalho é para o povo paraibano, né? Quiçá, a gente tem aqui agora, isso vai ser em primeira mão para quem está assistindo a gente, organizando o primeiro encontro de fóruns do Nordeste. Olha só, a Paraíba está fomentando um encontro de fóruns do Nordeste. Então, nós estamos fazendo um cinturão no Nordeste de boas práticas, né? Tem fóruns que vêm para a gente para pedir um pouco de informação dos projetos que a gente já implementa aqui na Paraíba. Então, esse é o trabalho do fórum. E, acima de tudo, criar pontes de amizade. Eu me orgulho muito dos meus irmãos e irmãs que eu fiz ao longo desses 7 anos. Eu poder sentar na minha casa para tomar café com pessoas de outros credos que me respeitam como religioso e tem também da sua troca a mesma coisa, o respeito para com eles. E, como eu falei, a gente cria um laço fraterno que não é só de amizade, é de irmandade. Eu não posso deixar de citar Soraya, a irmã Ana Zélia, a irmã Carolina, não posso deixar de citar aqui o reverendo Ed, o Dom Bernardo, Dom Antônio, Dom Carlos, são pessoas maravilhosas. Eu não posso deixar de citar o Euclides, da Arquidiocese da Paraíba, que traz a perspectiva de uma igreja pé no chão, Diácono Josinaldo, que traz a teologia da libertação para trabalhar no fórum. Então, eu agradeço a todos os deuses que compõem esse fórum maravilhoso por darem a perspectiva, né, de um reles mortal poder ter fôlego. E eu digo, estou aqui ainda vivo, respirando, e você, aquele, como dizia Paulo, entrave na carne, entrave no olho, eu vou estar lá batendo até que realmente a gente veja reduções significativas no Estado. Os casos de intolerância nos últimos 4 anos, eu não vou contar, tá, pessoal, o ano de 2020, porque o ano de 2020 ele foi muito problemático para a gente poder captar, né, a real situação dele. E nos últimos 4 anos, até 2019, a gente teve um aumento de 600%, catalogado pelo fórum. Porque se alguém aí fora utiliza essa informação, né, Tiago, né, Mailton, é o trabalho de vocês, é o trabalho nosso. Né, e a gente merece respeito. Eu tenho que parar de estar em grupos, por exemplo, escutando de pessoas que a gente está aqui militando para aparecer. Aparecer em quê? Eu não sou nenhum doutor. Graças a todos os bons deuses, com papel na parede, não faz diferença de um ser humano. Do pó ao pó, querido. A gente precisa sempre lembrar que você usar, né, de querer ser melhor do que os outros, porque você tem um pouquinho a mais, bem pouquinho, de estudos ou de conhecimento, não diz nada. Porque eu aprendi hoje na casa de mãe Gisélia, lá no Conde, sentei com ela, tive a perspectiva de sentar com ela uma tarde maravilhosa e aprendi tanto. Nem o tempo que eu passei na universidade não aprendi tanto do que 4 horas numa tarde. Então, eu tenho que parar de estar fomentando, né, que um pedaço de papel preso numa parede ou até mesmo enrolado, porque muita gente nem pendura na parede, guarda enfiado dentro de uma gaveta, é melhor do que alguém, né? A gente sabe que não é. E a gente tem que parar de deixar nas mãos dos políticos a luta. Militância social é uma militância, como eu aprendi com o Diácono Josinaldo, mística. Nós precisamos reavivar aquela mística de todo mundo sentar junto, trabalhar, e nesse sentar e trabalhar, nós vemos as nossas perspectivas religiosas, em como os nossos deuses e deusas, né, ou como também, claro, não podemos deixar
de falar do movimento de ateus e agnósticos, né? Sentar e nessa mística trabalhar as nossas demandas sem nenhum tipo de agressividade, sem nenhum tipo de fomento diferente. Sempre fomos abertos à conversa, ao diálogo. Infelizmente, os maus profissionais, as más pessoas, querem se utilizar do arcabouço de serem pais e mães de projeto, disso, daquilo. Não nos interessa isso quanto fórum. É para o povo, para o bem do povo. É isso que a gente pensa. Eu não posso deixar que mãe Patrícia, que sofreu recentemente aqui em Cidade Verde, né, num bairro daqui de João Pessoa, na capital paraibana, né, ela sem estar com uma perspectiva de segurança. Eu tenho que reativar nela a fé, não só dela interna, mas a fé também no Estado. Em ela acreditar que o doutor Marcelo Falcone vai escutar ela na delegacia, ela vai ser tratada decentemente. Eu tenho que reativar a fé nela de que o doutor Franklin, né, que é o presidente da Colire, ele vai estar presente. Nós quase tomamos um tiro, pessoal, para defender, né, essa mãe Patrícia, que é uma querida, uma fofa. Por certo, estar assistindo, que eu mandei para ela, ela disse, me mande o link que eu quero assistir. E não só ela. Pai Antunes foi vítima em Campina Grande. Né, o pai de santo de Tiago, que está aqui falando com vocês, foi vítima em Campina Grande, há uns anos atrás, de um coquetel molotov. Ele tomou não foi uma pedrada, um paralelepípedo, foi jogado no peito dele. Pai Antônio, quando chegamos lá com uma comissão de vários religiosos, chorou e fez a gente chorar, porque ele passou meses sem poder abrir a casa dele. E naquele momento, esses religiosos estavam lá, dando suporte para ele cantar para Xangô. E ele cantava como se não houvesse amanhã, e chorava, e a gente chorava junto, porque ali as nossas divindades mostravam respeito a ele. E é isso que o trabalho do fórum se sintetiza. Querendo ou não, gostando ou não, estamos aqui. E nós produzimos. São 7 anos, não são 7 dias. E enquanto muitos de nós tiver fôlego, né, nós vamos estar sempre na luta. Então, Mailton, não vou me alongar, né, porque eu acho que eu falei demais. Então você tem certeza que ainda não vai se alongar? Desculpa. Assim, fica à vontade, querido. Bom, para você que está nos acompanhando, muito obrigado. Estou dando uma olhadinha aqui nos comentários, a Michele, a Socorro Ramalho, a France Mary, o Eronides, que também está nos assistindo, nos acompanhando, né? Você já falou da Lígia Moura, a Rosângela, que também está nos acompanhando. Tenhamos muito obrigado. E se vocês quiserem deixar qualquer pergunta ou fazer algum comentário, fiquem à vontade, que eu com certeza vou jogar aqui na tela, e se for possível, esses 2 grandes mestres respondem, né? Bom, a ICM, vou falar agora um pouquinho da atuação da ICM, né? Enquanto... Fale, meu querido, vá. Deus me livre ser mestre. Deus me livre ser mestre, por favor. A gente aqui está em pé de igualdade. Eu acho que o tempo que a gente já trabalha junto, a gente nivelou. Esse negócio de mestre, doutor, isso aí ficou para a parede, viu? Relaxe, somos iguais. Então, deixa eu refazer a minha fala. Esses dois grandes sábios, né? Esses 2 grandes decálogos do movimento. Bom, a ICM, ela faz parte já do fórum já há um tempinho. Se eu não me engano, dos 7 anos, 4 anos a gente faz parte junto com o fórum, né? Junto com Mãe Graça. Mãe Graça, um beijo para a senhora, né? Que é uma das grandes líderes lá em Cabedelo. A gente, a ICM, junto com o pessoal do terreiro, desde o ano passado, se eu não me engano, tem feito a festa de Iemanjá, né, ter colocado esse projeto para frente, que há muitos anos não se tinha deixado de ter na cidade de Cabedelo, justamente por motivos de intolerância religiosa. Ano passado, infelizmente, não teve como, mas ano retrasado teve a Caminhada da Paz. O Saulo pôde ir junto com o pessoal lá de Cabedelo fazer essa caminhada em prol da diversidade religiosa. Enfim, nós, enquanto ICM, a gente entra junto para somar, junto com esse movimento de diversidade, porque nós acreditamos que o respeito ao outro deve estar sempre em primeiro lugar, né?
E por isso que a gente sempre está junto, sempre tentando resistir, sempre está militando. Eu acho muito bonito, porque quem já ouviu, o Willamis mesmo fala isso direto, que é um dos pontos do credo da ICM, que a mim é um dos mais bonitos, que ele diz que nós reconhecemos Deus através de muitos nomes, mas que a mim ele é revelado na figura de Cristo. Aos meus amigos muçulmanos é revelado na figura de Alá. E seja na forma de Cristo, seja na forma de Alá, ou qualquer outro nome que ele possa ser chamado, a celebração a ele, o culto a ele deve ser respeitado, né? O Estado ele deve ser laico por natureza, ou seja, respeitar todas as religiões. Por isso que a gente vem sempre batendo em Cabedelo nessa tecla, independente da religião, o Estado deve respeitar a todas, não apenas a uma. O Estado não é teocrático, ele é laico. Por ser laico, não significa que ele não tem religião, mas significa que ele deve respeitar a todas. E a gente vem justamente somando e tentando avançar, né, dentro das nossas limitações, dentro dos nossos... que muitas das vezes isso eu posso dizer que é um grande problema de movimento social. Não tem gente o suficiente para trabalho. Tem muito trabalho. Vou usar agora um termo cristão. A messe é grande, mas são poucos os trabalhadores. Apesar desse problema, a gente sempre vem tentando, né, avançando, seguindo e resistindo, né? Resistindo aos sistemas e estruturas que tentam destruir qualquer criação, seja da divindade, seja lá qual o nome que você tenha dado, ou dê a ela. Vou dar outras escusas do pastor Willamis, né, que não pôde estar aqui conosco também por motivos pessoais, mas que ele deixa o abraço a todos e todas, principalmente a vocês dois, né, que a gente sempre... Ele é quem tem mais contatinho com vocês, eu, infelizmente, fico um pouco mais na retaguarda devido às minhas questões acadêmicas, mas, enfim, vamos à luta, porque eu ainda quero alguns papéis, ainda falta um bacharelado e uma especialização para me terminar minha grade curricular. Quiçá um dia um mestre, quiçá. Bom, se vocês dois tiverem mais alguma coisa a pontuar, que por enquanto ninguém ainda teceu nenhum comentário, fez algum questionamento, fiquem à vontade para falar em cima dessa militância, desse quilombo que nós somos, né? Esse quilombo de diversidade religiosa. Bom, eu gostaria de parabenizar, né, pelo nome desse evento que vocês criaram. A Quilombás tem um significado muito importante para a gente de religiões de matriz africana, porque nós vemos a nossa casa, o ilê, ou o terreiro, como é chamado comumente na cultura popular, como um quilombo, ou seja, um local de resistência, onde tribos outrora inimigas, ou seja, lá na África, quando chegaram aqui para sobreviver, para poder manter sua cultura viva, para poder manter sua língua viva, para seus costumes, seu comportamento, manter sua estrutura hierárquica, teve que se juntar num espaço onde, se fosse na África, eles não se juntariam. Então, foi assim que foi criado o candomblé aqui no Brasil, com esse ideário de união. Ou seja, quando você olha e vê um Imbá, que é aquele ponto no qual a gente deposita aquela força da natureza, que é o orixá, por exemplo, Ogum, que é o orixá dos metais, perto de um Exu catiço, que é um espírito já brasileiro, perto de um Imbá de Exu, que é o orixá dos caminhos, perto de um Iemanjá, que na África seriam tribos inimigas juntos. Então isso mostra o poder que esse quilombo urbano ele teve para não só para a cultura negra, mas para a resistência dessa cultura aqui na formação do que é o Brasil, dessa coxa de retalhos que é o Brasil hoje, né?
Então, assim, agradecer imensamente a iniciativa de Cênio Cabedelo por essa ideia e esse nome muito significativo. Assim, quando eu fui convidado, eu me senti lisonjeado, assim, principalmente por participar do evento com o nome Aquilombaço, ou seja, vamos nos juntar, que a gente poderia chamar esse tipo de coisa de Ubuntu, ou seja, que é aquela ideia de que o que eu faço para você, o que eu desejo para você. No Candomblé nós temos muito uma relação de troca um com o outro, ou seja, uma relação de mercado, não de mercado mercadológico, mas se eu lhe ofereço alguma coisa, é obrigação sua me oferecer alguma coisa em troca. Então, o que vocês estão nos oferecendo aqui no dia de hoje, não só para a gente, como para as pessoas que estão assistindo essa live, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, só agradecer, inclusive agradecer, né, pelo convite e por esse nome maravilhoso. Eu acho que eu tenho que agradecer a perspectiva de trabalho com pessoas tão maravilhosas, sabe? A gente não faz nada só, embora algumas pessoas tendem maldosamente a ficar falando, né, pelos cotovelos. Eu não faço nada só, o Mailton não faz nada só, o Willanes e nem você, Thiago. Eu não posso deixar nunca de lembrar a primeira reunião que a gente teve para construir esse fórum, né, e a dona Verônica, a Yadagan Dulce, o finado Erickson Abdurrahman, que a Lau tenha, né, no Paraíso, juntaram forças, né? O Tomás Passamani, que é ateu, né, também participaram da doutora Laura, e graças ao pastor Bruno Pontes também, não posso esquecer, e graças a essas pessoas, né, que se juntaram nesse primeiro momento para construir as bases desse fórum, que é possível que a gente possa andar em comunhão, né? Essa palavra tão bonita que a gente esqueceu de usar muito, né? Estar em comunhão. Essa perspectiva que você fala, Thiago, né, de agradecimento, é o que eu acho que cada um de nós temos para com os outros. É saber que, por exemplo, o Franklin não pode estar aqui, mas eu estou representando também a Colire. Eu sou membro da Colire, né? O Will não está presente aqui hoje, mas o Mailton também está representando a ICM. É esse tipo de companheirismo, de comunhão, né? Não posso esquecer também da doutora Alicia Pereira, né, que é da Defensoria Pública, a doutora Andréia, que foi da Ouvidoria, né, que são pessoas também como a Fran, que está aí falando no bate-papo, a irmã dela, a irmã Rosângela, que são pessoas que sempre vêm para construir, mesmo que trabalhem às vezes no pano de fundo, né, a gente brinca, né, tem gente que é para frente do palco e gente de pano de fundo, e essas pessoas é que constroem os projetos, essas pessoas que implementam, que acham as brechas, que conseguem a chave, né, de você poder sentar com um vereador, uma vereadora, um deputado, deputada, para que haja a interação positiva daquilo que o movimento quer. A gente precisa deixar bem claro para quem está assistindo que movimento social, ele é livre. Você pode, né, juntar amigos e já começar um movimento. Só que você não pode descaracterizar o movimento dos outros. Infelizmente, o que a gente vem visto ao longo desses 7 anos de atuação é a tentativa de descaracterizar das lideranças religiosas que compõem este fórum o nosso papel de trabalho. O interessante é que nós, né, nesse movimento de desacreditar, né, somos aqueles que mais produzimos, mais fazemos, mais construímos, enquanto o povo fica lá chupando o dedo, né, e desculpe até a expressão meio chula, né, mas quem me conhece sabe que eu não tenho papo na língua, gozando com o pau dos outros. É muito fácil bancar de bonitão em Brasília, é muito fácil bancar de bonitão em outros estados, quando você não faz nada no seu estado. Ou então você pega uma reca metida a politiqueira para trabalhar. É muito simples, é muito fácil. Agora, cadê a construção? Quando a gente fala de diversidade, a gente fala, como a própria, né? Eu vou estar aqui ensinando português, né? Diverso. Eu tenho uma perspectiva filosófica, política e religiosa totalmente diferente do Mailton e do Thiago. Mas nós nos respeitamos a ponto de conversarmos sobre construções de políticas públicas, sem que a minha filosofia, a minha religião e o meu partidarismo político, eles estejam envolvidos nesse processo. Por quê? Porque onde toca um partido político, ele apodrece tudo.
E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Não tem essa questão, não, partidarismo político funciona dentro de uma Câmara, dentro de uma eleição, dentro do gabinete do governador. Aqui fora, o movimento social ele deve relembrar aquilo que aconteceu no passado. É a construção de políticas públicas. Se nós não conseguirmos, de jeito nenhum, fazer-se entender, é meio complicado, porque eu estou cansado de ficar escutando, não, porque você tem que conversar para ganhar isso. Eu falei, não preciso. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei, ela está ali para ser implementada. A Constituição, no seu artigo 3, no seu artigo 5º, são bem categóricos. Fora o Código Penal, fora outras leis orgânicas, sejam municipais, estaduais e, quiçá, universais interplanetárias. Eu não posso simplesmente ser egoísta e querer para mim qualquer coisa. O benefício é para o próximo, são para as futuras gerações. O que eu construo hoje no fórum, eu, Saulo, e o Tiago, Mailton, entre outros, que a gente já citou aqui, são para o futuro. Nós queremos deixar para as nossas crianças, né, a perspectiva de respeito, de trabalhar em conjunto, de ouvir o próximo, como a dona Verônica sempre diz, trabalhar o Ubuntu, né? E essa é a nossa perspectiva. Eu acho que essa live hoje, Mailton, foi bem... você deu um presente para a gente logo no começo do ano, que é para deixar bem claro o nosso trabalho. Eu estou cansado de ficar escutando zum, de gente que não tem o que fazer, que vive dentro da Torre de Marfim, sabe? Que acha que a perspectiva acadêmica... Não enfia a mão na bosta, não arregaça a mão, não enfia a mão na bosta, não vai para uma comunidade, não está dentro de sala de aula, mas quer encher o saco da gente. E o recadinho, queridinhos, para vocês, é que nós estamos vivos e respirando. Nós vamos continuar o nosso trabalho, vocês gostando ou não. Vocês têm que se adequar à realidade, e não o contrário. A minha religião, a religião do Tiago, a religião do Mailton e a religião de todos que compõem o fórum não vão ser usadas por vocês para academicismo, para politicagem. Nós estamos aqui botando para vocês a real. Ou vocês se adequam à realidade de que esse país está mudando, e está mudando mesmo, viu? Não fiquem aí achando que o que vocês vivenciaram há 30, 40, 50, 100 anos atrás é a perspectiva de hoje, não. Os jovens estão acordando para trabalhar. E nós estamos fomentando isso para os jovens, que é o melhor ainda. Que vocês não podem nos amarrar, que vocês não têm força aqui fora. Vocês podem ter nos grupinhos de vocês, dentro da universidade, dentro de um partido político, dentro aí do seu grupinho de amigos, do WhatsApp, mas aqui fora a realidade é nua e crua. Aqui fora tem esse punho aqui, que é o punho que acalenta e enfia dentro da goela de vocês para arrancar as tripas de vocês. Porque eu estou cansado. Estou cansado de lutar com gente como vocês que, na verdade, querem retroceder e querem o sangue dos inocentes nas mãos de vocês. Esse fórum, ele está aqui para fazer a mudança. E graças a todos os deuses que o compõem, nós fazemos a mudança, vocês gostando ou não. Fica aqui o recado e eu espero que esse vídeo, que os babões vão passar para frente, explique direitinho para vocês que comigo e com esses que estão aqui na telinha e com os outros que estão, né, formalizando e assistindo a gente, o buraco é muito mais embaixo. Acabou. Acabou esse negócio do Estado querer mandar na militância. Acabou. Ah, não, mas tem que ser assim. Não, não tem. Tem que ser aquela realidade que nós estamos apresentando, que nós é que estamos morrendo. Nossas igrejas é que estão sendo pichadas. Nossos templos estão sendo incendiados. O Rio de Janeiro é um reflexo disso. Recebi a notícia que uma senhora... Os vizinhos acharam que ela era bruxa, foram com martelos, paus para matar. Acabou isso para vocês. Nós não vamos mais ser dados para ser analisados. Nós não queremos mais ficar nessa dependência de que vocês produzam algo para que nós possamos pegar as migalhazinhas para poder estar ajudando os outros. Não, nós queremos agora pegar o pão e pegar a faca bem grande e cortar para essas religiões aquilo que é garantia constitucional delas. É lei. E eu espero que esse recado ele perpasse para as futuras gerações. Não se deixem acanalhar, não se deixem ficar com a porcaria de um grilhão, com a bola de ferro, porque você está trabalhando numa prefeitura, porque você está trabalhando no Estado. 4 anos passam rápido, mas a tua vida e a vida dos teus é para sempre. Escrevemos hoje aquilo que ficará nas estrelas para sempre. E a gente precisa lembrar que as práticas de hoje vão ser vistas pelos historiadores do futuro. E eles é que vão dizer quem realmente era o certo e quem realmente era o errado.
Eu deposito na mão do futuro aquilo que nós batemos hoje, que nós lutamos no agora. E cada um que está escutando em casa sabe bem o que tem que fazer. Vocês não têm que estar mais à mercê de A, de B e de C, não. Cada um pode arregaçar a manga e trabalhar. Cada um pode fazer a diferença. Porque se todos nós acordarmos desse topor que essas pessoas, né, colocaram ao longo dos anos esses véus nas nossas cabeças, nós poderemos mudar sim esse país, nós poderemos mudar sim esse Estado. E esse Estado está mudando. Políticas públicas já estão sendo construídas. E a toque de caixa, rapidinho, porque sabem que nós estamos ali, ó, ferrenhamente de olho. Então, termina o meu monólogo, antes que o Mailton diga, falando, né, o velho bordão. O Mauricinho, carreirista que habita em mim, saúda o Mauricinho, carreirista cafona, que habita em você. Tá certo, querido? O recado tá dado. Obrigado, Mailton. Por nada. Bom, vou agradecer mais uma vez a todos e todas que nos assistiram, deixaram seus comentários aqui ao todo tempo, falando um pouco sobre trechos da live durante a transmissão. Agradecer a todos vocês, todos e todas, pela participação. Só fazendo um adendo na fala do Tiago, o Aquilombai-vos, né, é o tema da ICM Brasil desse ano, porque dentro da perspectiva enquanto Brasil, a gente vai estar buscando justamente essa coisa de nos juntar enquanto diversidade. Aí dentro dessa ideia do Aquilombai-vos, Cabedelo vem no aquilombando-se, nessa ação, aquilombando-nos, nessa ação constante, né, de se juntar enquanto comum, nessa comum diversidade, em uma comum unidade. E dentro dessa perspectiva a gente vai estar trabalhando com várias lives, todas as terças. Vou convidar você que está nos assistindo para ver a da terça da semana que vem. A gente vai falar um pouco sobre a população TT, a população de travestis e transexuais, que é uma das pautas que nós temos enquanto ICM Cabedelo. Vai estar conosco a Samantha Scaranzi, que ela é uma militante TT daqui da cidade de Cabedelo, e também a pastora Maria, lá da ICM Teresina, que ela também é uma mulher trans, e vai falar um pouco sobre a visão da ICM para essa população e também a militância que ela tem lá em Teresina. Mais uma vez, vou agradecer a vocês dois, a você, Tiago, a você, Saulo, por ter aceitado o convite. Eu não vou dizer a você meu muito obrigado, porque isso eu já digo direto. Saulo, eu tomo muito cafezinho na casa dele, estou com saudade desse aquilombamento, né? Continue fazendo inveja. Continue. Tiago, eu espero um dia a gente se aquilombar também com aquele café, batendo aquele papo bem agradável, só para conversar abobrinha mesmo, para a gente relaxar e descontrair um pouco. E muito obrigado também a você que está nos assistindo. Com certeza, eu agradeço aí o convite que foi feito. Só complementando rapidamente as palavras de Saulo, uma coisa que o fórum incomoda é assim, onde ele chega, né? Assim, que incomoda de forma positiva, é que nós não nos prendemos, que isso é uma coisa que nós gostamos muito de se arrogar, inclusive, né? Não nos prendemos à politicagem. Política nós nos arrogamos, né? Que o agir humano é um agir político, mas politicagem não cabe. Então, nós fazemos políticas públicas, sim, voltadas para a nossa comunidade. Então, nós entramos, então, por exemplo, nós acompanhamos desde ataques ao que o nosso povo sofre. Quando eu digo nosso povo, é o nosso povo que é atacado, ou seja, as entidades religiosas. E quando eu falo entidades religiosas, são entidades religiosas mesmo, não as que usam-se o nome de entidade religiosa para fazer política, como tem muito em todo canto. E também contra o uso desmedido, que é uma coisa que, principalmente, isso é uma coisa já minha, assim, que eu não gosto muito, apesar de eu ser pesquisador, mas quem paga o imposto
e o salário dos professores universitários somos nós, que também somos povo e somos pessoas religiosas. E nunca tem uma volta, então tem muita comunidade ressabiada, por exemplo, quando chega à universidade dizendo que vai fazer uma pesquisa, que vai ajudar em alguma coisa, já pergunta ajudar de que forma, porque são escritos livros, são dissecados, são depenados, nossas comunidades não nos escutam, tiram conclusões que dizem que são deles, que dizem que são de outros pensadores, e não procuram. Então, um dos trabalhos que o Fórum faz também, muito bom, assim, que foi o que me fez me apaixonar pelo Fórum. Saulo, eu fui um pouco rebelde no começo, eu entrei e saí. O terreno do meu pai foi atacado, Saulo pegou, me laçou, como a gente tem lá no sertão aqui da Paraíba, que eu sou de Patos. Ele me pegou pelo chifre, meu amigo, me amarrou com um laço, amarrou minhas 4 patas, me amansou e foi pronto. Agora o dia que tá pronto para trabalhar, vamos começar aqui a amansar esse de forma fina e constante, só para salientar. Então, gente, o que eu sou hoje, eu agradeço ao que o Fórum trouxe para mim. Então, não sou tão velho, né? Apesar de eu ter essas carequinhas, essas entradinhas, mas assim, o Fórum me trouxe muito conhecimento, me trouxe também um aprendizado muito grande na questão da diversidade, que foi de eu poder adentrar em outras comunidades, de conhecer mais outras comunidades, e isso causa incômodo, porque você vai começando a abrir espaços em locais que a política tradicional não abre. E eu deixo claro que eu não faço política. Eu tenho meu próprio posicionamento, eu tenho minhas atitudes, eu faço parte do partido, mas isso é fora. O Fórum nunca está misturado com essa questão. Então, esse é um diferencial do Fórum enquanto sociedade civil organizada. E aproveitar para agradecer a Maílton, para dizer que a gente vai tomar esse café sim, na casa de Saulo, viu? Agradecer o trabalho da ICM. Eu amei conhecer vocês, principalmente esse ano que eu participei assim mais diretamente. Eu acho que foi o trabalho do Fórum que eu participei de forma mais direta. Foi a carreata de Iemanjá, do presidente de Iemanjá desse ano aí em Cabedelo. Eu vi a correria da ICM, de quem estava presente, de quem não estava, de Williams também. Então, inclusive eu disse a ele, não, eu vou sair, não sei o que, fazendo o drama que ele sempre fala, eu disse que eu ia dar uma surra nele se eu não fosse fazer o ano que vem. E eu busquei dentro da casa dele, arrastei pelos cabelos, a gente ia fazer. Eu não ia sair de Campina para não ajudar ele, não. Então, assim, vocês para mim já viraram meus irmãos, é como o Saulo diz, a gente acaba virando uma família. São coisas que a gente pega no Candomblé também, essa história de sempre que a gente vai nos juntando, nos aquilombando mesmo assim, a gente já vai se transformando em família. Então, o ideal até mais além do que esse ideal de sangue, né? Acaba se tornando um ideal mais cosmológico, acaba se tornando uma coisa mais espiritualista. Então, agradecer o convite, dizer que sempre que vocês precisarem, estou às ordens, estou aqui para ajudar no que for preciso. E meu colofé, meu abraço para Saulo, meu abraço para você também, Maílton, e um abração para quem nos acompanhou até agora e nos assistiu até agora. Vocês não têm ideia de como Cabedelo ela soube da carreata, porque como nós estávamos nos primeiros carros, eu acho que é o terceiro carro, eu nunca vi uma pessoa buzinar tanto na minha vida, gente, para chamar o povo para a rua. Eles só buzinavam, aí o povo da frente já estava assim, meu Deus, o que está acontecendo essa buzina só para a gente passar com a carreata. E isso foi tão bonito, porque o Tiago fez uma coisa que a gente não havia pensado, né, Maílton, quando organizou o processo. Para você ter uma ideia, tinha pessoas que iam para a rua para que oh, meu Deus, esqueci o nome do babá lá da Casula da Paz. Me perdoe, meu nobre, esqueci seu nome, mas ele saía com alfazema e ia botando na mão dessas pessoas que ficavam lá na janela já esperando, tipo assim, me dê um pouquinho, me passa um pouquinho. E, assim, a gente fica emocionado, porque esse é o trabalho da gente. Né? Eu não estou aqui para título, eu não estou aqui para ganhar nada lá fora. O respeito que eu tenho é do meu amigo Og, lá do Rio de Janeiro, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, né, que sabe do meu trabalho, sabe do nosso trabalho. Eu vou deixar isso bem claro, do nosso trabalho. Então, são pessoas quistas da gente que nos refletem lá fora. Eu fico muito orgulhoso em saber que o nosso trabalho, às vezes, é copiado por outros estados, né? Claro, pedindo para a gente autorização e tudo mais, e isso incomoda. Se está incomodando, é porque a pessoa está com dor de cotovelo porque não consegue fazer a mesma coisa. Então, o que a gente pode dizer para você que está assistindo a gente é muito obrigado. Obrigado por estar aí, 1 hora quase, 54 minutos de duração de live, ouvindo esses monólogos, como o Maílton fala, mas
Mailton, obrigado também, né, para a ICM, que vocês consigam nesse projeto Aquilombou-nos. Saiu! Aquilombando-nos. Aquilombou! Essa é a palavra difícil, né? Mas que vocês tenham muito sucesso, né? É muito importante que as pessoas vejam a perspectiva dos quilombos dentro dessa esfera que você está trazendo, né, de local de resistência, local de força. E a ICM de Cabedelo está de parabéns. Por favor, mande esse vídeo para o pessoal da ICM Brasil, de Fortaleza, do Rio, para que eles saibam que o trabalho que vocês têm feito aqui na Paraíba, ele é exemplar e maravilhoso. Vocês estão de parabéns em acolher as pessoas que realmente necessitam, que sofrem, sabe, o trabalho que você, Will, tem em Cabedelo com as pessoas em população de rua. Gente, é aquilo que eu, como religioso, né, tento ter de pensamento na minha própria existência de fé. Então, parabéns, vocês conseguem, né, com o trabalho de formiguinha de vocês, a trancos e barrancos, operarem milagres. E esses milagres, né, estão sendo vistos pelas essas comunidades religiosas que compõem esse estado maravilhoso da Paraíba, né? E não só por elas, por outras pessoas também. Então, muito obrigado por resistirem e existirem, viu? Eu é que agradeço e vou dar por encerrada essa transmissão, lembrando a você que está nos assistindo que terça-feira que vem nós vamos ter outra sobre população TT, aquilombando-nos, população TT em resistência. Um beijo a todos e todas e meu muito obrigado. Convido o pessoal para dia 21, né? Dia 21 vai ter live. Faça os convites, gente, aproveitem. Pessoal, saindo aqui agora, o pessoal da UFPB, de jornalismo, está chamando a gente para participar de um podcast deles, com relação à Semana de Combate à Intolerância Religiosa. Então, dá uma procurada. Eu não tenho ainda o link, mas assim que tiver, mando para vocês pelas listas de transmissão. Dia 21, nós temos o evento que é um webinário, né, que vai ser uma junção com o Lire, com a delegacia, com o Centro João Balola, com todos aqueles que são nossos parceiros, para que essa ação, que eu não de comemorar o dia 21, porque a mãe Gilda faleceu no dia 21, e eu não quero comemorar a morte de alguém que foi vilipendiada dos seus direitos constitucionais e assassinada por uma máquina, né, transgressora. Não, então essa ação vai acontecer dia 21, a gente vai também estar transmitindo para vocês, né, pelo YouTube da OAB. Então fiquem à vontade para participar conosco, tá certo? O Thiago vai ter fala, o Mailton e o reverendo Williams também vão estar lá presentes, tendo a fala deles. Então, por favor, venham conhecer um pouquinho dessa família, né? Vamos tirar essa perspectiva de que só o Saulo está à frente, mas olha aqui, ó, já tem 2. Então, fiquem à vontade para conhecer o resto da família, que é grande, viu? Isso, ó, traz inveja a muita gente. Um cheiro, meu amor. Obrigado. Um abraço a todos, gente. Até a próxima.